do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar também. Queridos irmãos e queridas irmãs, as leituras que nós acabamos de ouvir dessa solenidade da Ascensão do Senhor buscam nos fortalecer em nossa esperança, como também apontar para nós a necessidade de assumirmos o dom da nossa missão, de levar Cristo Jesus testemunhando a todas as pessoas. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos nos fala sobre o dom desse testemunho. A segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios nos faz um convite a abrir o nosso coração no Senhor à esperança. E na leitura do Evangelho nos encontramos com esse mandato de Jesus: ide. É Jesus que envia a todos e cada um de nós para levarmos a sua palavra, que é a palavra de salvação. Nós iremos repetir essas leituras para fortalecer a nossa esperança no Senhor e para compreendermos que o Senhor não abandona nenhum de nós, mas está sempre do nosso lado. Pois bem, nessa primeira leitura, o autor sagrado, possivelmente Lucas, depois de ter escrito no primeiro livro, isto é, o Evangelho, agora no seu segundo livro, os Atos dos Apóstolos, ele vai justamente testemunhar Cristo Jesus, vivo, ressuscitado, que agora volta para o céu, volta para junto do Pai. No momento que nós celebramos a ascensão de Jesus, precisamos compreender que a volta de Jesus para o Pai é justamente por compreender que Ele veio do Pai, prometeu, voltando para o Pai, derramar o Espírito Santo sobre nós e, ao mesmo tempo, para abrir-nos as portas da salvação, demonstrando que esse deve ser o nosso futuro. Porquanto nós somos convidados na fé a esperar no Senhor nosso Deus, que prometeu abrir a nossa vida, a vida eterna, a salvação. Para chegarmos então à salvação e à vida eterna, nós precisamos crer no Senhor Jesus, como nós fomos ouvindo ao longo desses 40 dias em que celebramos de Páscoa de Cristo Jesus. As leituras buscavam nos fortalecer. Jesus, que morreu, que foi sepultado, ressuscitou, caminhou entre os seus e agora volta para junto do Pai e convida a cada um de nós a sermos as suas testemunhas. Nessa primeira leitura, a palavra forte é justamente essa: nós somos convidados a ser testemunhas de Cristo Jesus. Talvez alguém me pergunte: mas Frei, como é que eu posso ser testemunha de Cristo Jesus? Primeiro momento para poder sermos testemunha de Jesus, nós precisamos ser batizados. Precisamos receber a graça do batismo em Cristo Jesus. A partir do momento que nós recebemos a graça do batismo, nós somos convidados a perseverar no Senhor. E aqui está algo que nós podemos relembrar da nossa caminhada comunitária e familiar, para poder corrigirmos alguns erros. Por exemplo, quando os pais deixam de batizar os seus filhos, isso é um grave erro, um grave equívoco. Não se pode deixar para que eles escolham quando crescerem. Nós não deixamos que eles escolham muitas coisas. Nós os incentivamos desde pequenos. É missão do pai e da mãe. Faz parte da missão do pai e da mãe educar o filho e a filha na caminhada de fé, concedendo a graça do sacramento do batismo. E aí, depois que se recebe o sacramento do batismo, é necessário ir ajudando a criança a perseverar no Senhor, fazendo oração em casa, rezando junto, caminhando para a igreja,
E às vezes se pensa, mas a criança é muito pequena, vai ficar fazendo barulho na igreja, vai correr para um lado, vai gritar, vai correr para o outro. Nós, enquanto família, precisamos estar sempre abertos a acolher todos. E sabemos que dentro de casa as crianças correm, elas gritam, de vez em quando choram. E nós precisamos acolher todas as pessoas, mesmo os pequeninos, e favorecer que todos se encontrem aqui e a partir daqui sejam fortalecidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom desse testemunho que todos nós somos convidados a ter de Cristo Jesus passa necessariamente pelo sacramento do batismo e pela vivência, pelo testemunho. Quando nós olhamos o dom de nossa vida, de modo especial em nossas famílias, geralmente nós encontramos um avô, uma avó, um tio, uma tia, ou até mesmo o padrinho, a madrinha, o pai e a mãe, que rezavam dentro de casa e que foram se tornando para nós testemunho. Nós precisamos resgatar o dom desse testemunho. Talvez alguém diga, mas Frei, eu não sei como convidar a oração em casa. Talvez utilize o dia do seu aniversário, utilize um dia especial, e aí convide a todos. Vamos hoje rezar? O que vamos rezar? Pode rezar o texto. Eu não sei rezar o texto bem. A igreja tem o texto das mulheres, você vai aprender a rezar o texto. Tem o texto dos homens, vai aprender a rezar o texto. Eu não quero rezar o texto. Reze o texto da Sagrada Escritura. Procure um texto bíblico que seja bonito, favorável para a família. Leia, reze, peça a graça do Espírito Santo e a partir desse texto, busque vivenciar o dom da fé em família e conclua rezando a oração do Pai Nosso. Movimentos bem simples, em que nós todos somos convidados a ser testemunhas do Senhor, dentro de nossa casa, no meio de nossa família. Em pequenos gestos, em pequenas atitudes, nós podemos e somos convidados a testemunhar Cristo Jesus. Nós não podemos deixar que o medo e a vergonha nos impeçam de rezar, de convidar para a oração e de sermos testemunhas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Se hoje nós podemos abrir o nosso coração às realidades da fé, foi porque muitos homens e mulheres, ao longo desses quase 2000 anos, abriram o seu coração a Cristo Jesus e foram testemunhando o dom da fé. Nós que recebemos essa fé, também somos convidados a concedê-la a todos aqueles que convivem conosco. Coloquemos a mão sobre o nosso peito. Rezemos juntos. Senhor Jesus, eu assumo hoje o compromisso de testemunhar a fé dentro da minha casa, junto de meus familiares. Amém. Que o Senhor fortaleça então a cada um de nós para sermos suas testemunhas. À medida que nós vamos testemunhando Cristo Jesus, nós precisaremos da esperança, que é aquilo que nos indica a segunda leitura de São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Efésios. Por que nós precisamos de esperança? Porque nós esperamos um novo céu e uma nova terra. E também porque passaremos por tribulações e dificuldades. Nós não podemos, porque somos convidados a testemunhar Jesus e porque o testemunhamos em nossa família, imaginar que não passaremos por dificuldades. Todos nós passaremos por dificuldades em nossa vida. Alguns passarão mais, outros passarão menos, mas todos nós passaremos por dificuldades. Talvez alguém pense, mas Frei, então o que adianta ser cristão se nós passaremos por dificuldades? Se ser cristão não é como que carimbar o passaporte para não ter problemas e limitações na própria vida. Aquilo que diz o próprio Senhor Jesus no final da leitura do Evangelho de hoje é que deve nos fortalecer diante das dificuldades e tribulações que nós passamos em nossa vida. Prometeu o Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor não está longe de nós, Ele está junto de nós. O Senhor não nos abandona, Ele caminha conosco. Mas então, Frei, quando nós passamos por dificuldades, como é que eu sinto a presença do Senhor? É Ele que está do nosso lado, nos fortalecendo, para superarmos e suportarmos todas e cada uma das dificuldades que surgem em nossa vida. O Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele está conosco, sabe de nossas dores,
dos nossos sofrimentos, sabe onde nós não estamos testemunhando a fé, Ele sabe nossa realidade. Aquilo que muitas vezes nós mesmos não compreendemos ainda em nossa vida, o Senhor nosso Deus já sabe. Confiemos e esperemos no Senhor. Abramos o nosso coração ao longo dessa esperança, tal como nos indicava São Paulo na segunda leitura. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual é a esperança que o chamado que o Senhor fez a cada um de nós nos concede? É a esperança desse novo céu e dessa nova terra. É a esperança da imortalidade no Senhor. Nossa vida sobre a terra é breve e é passageira. Um dia nós iremos falecer, nós morreremos. E nós que acreditamos no Senhor, que fomos batizados e batizadas nele, somos convidados a esperar essa vida nova, essa vida plena, essa vida abundante que Cristo Jesus nos veio trazer. Se Ele hoje volta para o Pai, é justamente para preparar um bom lugar para todos e cada um de nós. E como Ele mesmo nos diz em outro Evangelho, depois de termos preparado um lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Um dia estaremos todos em Cristo Jesus, nosso Senhor, no reino dos céus. Confiemos e esperemos no Senhor. Amém? Amém. Por ora, enquanto peregrinamos sobre a terra, precisamos todos ouvir aquele envio que o Senhor nos faz hoje. Ide, é o que diz Jesus. Ide. Esse ide do Senhor Jesus é para todos nós. É o Senhor que nos envia a testemunhar o seu infinito amor para com todas as pessoas. Todos aqueles que sofrem, que passam por tribulações, merecem e precisam receber o anúncio da palavra de Cristo Jesus. Todos nós somos enviados para esses irmãos e irmãs, para que todos se sintam acompanhados e consolados em Cristo Jesus. Que nós, irmãos e irmãs, assumamos hoje esse compromisso de levar Jesus, de levar a sua palavra, de testemunhar a sua misericórdia e o seu infinito amor a todas as pessoas, para que todos se vejam fortalecidos na esperança, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nos coloquemos de pé. Dizia Jesus na leitura do Evangelho de hoje: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver como missionários e missionárias, levando a sua palavra em todos os momentos e em todas as situações. Que o Senhor nos abra os olhos, os ouvidos, nos dê a graça da sensibilidade para compreendermos as necessidades de todos. Rezemos juntos. Senhor Jesus, somos teus discípulos e discípulas, e ouvimos a tua palavra, que é palavra de salvação. Vós que prometestes, estar junto de nós, acompanhai-nos e fortalecei-nos em todos os momentos da vida, principalmente em nossas tribulações. E ajudai-nos, Senhor, a testemunhar a vossa graça a todas as pessoas. Amém. Como nós precisamos estar sempre atentos para poder entendermos quais os momentos que o Senhor nos dá para poder testemunhá-lo e ajudar a todos na confiança de que o Senhor não nos abandona. Permitam-me rapidamente um pequeno testemunho. Semana passada eu estava vindo da casa paroquial aqui para a igreja. Tinha as confissões aqui na parte da tarde. No meio do caminho, percebi que uma jovem estava caminhando um pouco assim, de um lado para o outro, né? Estava cambaleando muito, mas estava caminhando não retamente.
E aí, então continuei minha caminhada até cheguei perto. Quando cheguei perto, percebi que ela estava chorando. Estava como que dizendo algumas palavras em voz baixa para ela mesma, mas trazia os seus olhos cheios de água e chorava. E aí, então eu me aproximei dela e perguntei: o que aconteceu? Ela parou, começamos a conversar. Ela explicou das dificuldades que ela estava passando em casa, do seu relacionamento com sua família, e com apenas 13 anos tinha saído de casa. Não estava indo embora, estava indo procurar ajuda psicológica, estava indo junto da sua psicóloga, que já tinha dito a ela: qualquer coisa em situação de emergência pode vir. Mas como ela estava passando por essa dificuldade dentro de casa, não conseguia sequer dialogar direito com seus familiares e saía escondida. E aí estava justamente chorando por causa dessa situação. E aí pudemos então caminhar. Em vez de vir para cá, fui sentido contrário, justamente para onde era o local da sua psicóloga. Fomos conversando, caminhando. Ao longo do caminho, ela pôde então desabafar sem saber quem eu era. Como eu gosto de dizer, eu não tenho cara de padre. As pessoas não sabem, às vezes não sabem, não reconhecem. E a gente vai caminhando, ouvindo, ajudando a elaborar, sendo um ouvido atento às dores e aos sofrimentos. É o Senhor que nos dá a oportunidade de, com sensibilidade, perceber quem é que caminha conosco, de saber suas dores, seus sofrimentos, de apoiá-los, de levar uma palavra de consolação e esperança. Somos nós, discípulos e discípulas do ressuscitado, enviados por Ele para darmos testemunho de sua bondade. É o Senhor quem caminha conosco e que vai nos ajudando. Muito por ela não pude fazer, mas pude escutar. De tal modo que quando chegamos lá, ela já disse: já estou bem melhor, mas mesmo assim preciso falar com a minha psicóloga. E eu disse: é necessário. Fale com ela, partilhe, abra seu coração e que o Senhor te fortaleça. Ele estará sempre contigo. E aproveitei para indicar, também nessas emergências, se precisar, pode ir lá na igreja Nossa Senhora da Luz. De manhã tem a pastoral da escuta, até 10 horas da manhã. E à tarde os padres estão lá para atender a confissão. Pode ir lá, eles vão te acolher. Que o Senhor nos ajude a ser sempre suas testemunhas e nos dê sensibilidade para não sermos indiferentes à dor e ao sofrimento de quem caminha conosco, de quem está bem perto de nós. Amém? Amém.